Estamos de volta, foi uma pequena queda aqui, É. mas já nos recuperamos. Rapaz, né? depois do tal do tremor, tudo leva um mesmo. Foi que houve esse ruído, mas foi o nosso relógio digital que estava acusando aqui que a bateria, né, tinha descarregado. Que legal. Wilson, você falou do tremor, parece que Sim. está acontecendo em outras cidades, verdade. tá rondando ainda aqui a Bahia. Esse ano tá estranho, viu? Terremoto na Bahia. Inclusive, os sismólogos, né, têm informado que eles vão continuar. É E mesmo? não existe essa possibilidade, não vai ter mais e tal. Mas vão ter sim, e eles explicam até tecnicamente o que está acontecendo. Mas só para complementar a questão dos números da Covid no Brasil, o boletim que foi divulgado há pouco pelo consórcio de imprensa, às 8 horas, 121.560 mortes confirmadas. Ao levantamento que é feito pelo consórcio a partir dos dados das secretarias estaduais. Desde o último balanço, os estados de Goiás e Roraima, que estavam fora, passaram a ter atualizações. Então, 121.560 pessoas pelo consórcio de veículos de comunicação. Né? Temos 121 mortes e 560 e 3.911.463 casos. Exatamente. Números bastante altos. Eu estou vendo a matéria aqui, de fato, falando sobre os tremores, que moradores relataram novos tremores e os sismólogos confirmam novos casos. Os tremores foram relatados em São Miguel das Matas, Amargosa, Lajes, Jequiriçá e Brejões. Em Amargosa, tremores foram de 2.4 e 2.0 na escala Richter. Que ano complicado, viu, Wilson Novaes? Tremores, a gente já comentou, entrando agora no mês de setembro, estamos caminhando para 6 meses de pandemia. Quem poderia sugerir ou adivinhar que ficaríamos tanto tempo? No início a gente não deu muita importância, pelo menos quando surgiu na China em dezembro, o vírus, a gente pensou, é mais um desses vírus que não chega aqui, como tantos que surgiram nos últimos anos. Mas a partir de março, a gente viu realmente a coisa piorar. A Jequié teve o primeiro caso confirmado no mês de março, e desde então estamos convivendo com essa pandemia, suas restrições, se bem que é verdade que hoje a gente já vive uma abertura maior, né? Já teve esse processo de abertura gradual e o comércio já está funcionando de forma geral, e outras atividades que em Jequié, na Bahia e no Brasil também. É verdade. Agora a gente vai tratar desse assunto daqui a pouquinho e a situação ainda não é de dizermos assim, estamos tranquilos, nada mais Já acontece passou, né? em todos os campos. Agora, um outro assunto, Rony, que nos fez assim chamar a atenção com relação aos tremores, é que desde algum tempo, e eu vou dizer assim, há muitos anos, que nós aqui em Jequié, periodicamente, e agora a coisa ganhou proporção diferente, por conta, logicamente, das redes sociais. Não existia isso de eu pegar aqui um celular e transformar uma informação de repente numa notícia. Olha, Rony Brian aqui fez tal coisa. Num minuto isso propaga em níveis assim alarmantes, né? Qualquer informação, todo lugar, todo. E isso hoje tem acontecido com a rapidez e com uma consistência enorme. Ou seja, informações. E o que é que eu quero dizer com isso? Sempre, quando tinha qualquer problema relacionado a Jequié, algum problema, vinha logo as inundações, aquelas enchentes, que eu já acompanhei algumas grandes enchentes aqui no Rio das Contas, e algumas pessoas diziam assim, a barragem de pedra vai explodir, vai estourar. E sempre a gente, desde menino, que a gente fazia algumas projeções assim mesmo, empíricas, né? Como diria, aleatórias. Pô, se explodir a barragem da pedra, a gente dizia assim, a gente só salva quem tiver nos morros. Hoje os morros todos habitados, né? A parte baixa da cidade inunda toda. E é verdade, se isso acontecesse. Que com fé em Deus não acontece. Mas sempre a gente falava sobre isso. E eu já vi enchentes, uma das que eu vi, ela chegou bem próximo aqui de onde nós estamos, na parte de trás. Foi a mais maior, de maior volume que eu já vi. Mas o que é que eu quero dizer com isso? Que agora, pelas redes sociais, pegaram um pouco do que aconteceu do tremor
da questão da Votorantim com a sua barragem, que é Pedra do Cavalo, que passa ali o rio Paraguaçu e que separa duas cidades, Cachoeira e São Félix. De um lado Cachoeira, do outro São Félix, com os diversos municípios próximos. Muritiba, tem vários ali. E aí, quando teve o tremor, todo mundo disse assim, é a barragem de Votorantim, Pedra do Cavalo, que está explodindo, porque eles estão fazendo alguns serviços lá. Inclusive deram descarga de limpeza do açude, que é grande também e tal e tal. Muito bonita ali a área, que eu conheço bem, que eu tenho parentes lá em Muritiba. Já fui lá e fiquei observando a barragem. E aí o que é que acontece? Aí alguns imediatamente transferem o tema de que é. Olha, cuidado, a barragem de pedra, a barragem... Tem até um cidadão aí, conhecido meu, que ficou com o nome aqui na cidade como fulano pouca urna, pouca barragem. Pouca barragem. É, porque ele jogou o assunto e tal e fez um levantamento. Da parte dele, né? Não foi levantamento técnico nenhum, ele fez da parte dele. E hoje eu fiz alguns contatos e estou aguardando o retorno com a administração da Chesf, porque nós temos aqui nesse Rio de Contas, próximo de nós, duas barragens, que é no Rio de Contas, que é, né, todo quem conhece bem a barragem, e tem uma outra em Funil. E eu fiz com a direção da Chesf, em Pernambuco, que é de onde eles monitoram essas barragens. Tem funcionários aqui, mas hoje já diminuiu muito e tal, e eles fazem o monitoramento, e está tudo tranquilo. A barragem é de uma qualidade de serviço enorme, aquela barragem é bem estruturada, tanto o Jiqué como o Funil. Agora eu não estou aqui também para... nunca vai acontecer um problema, não é isso, eu estou dizendo que não tem por que levantar, né, um temor e ficar jogando nas redes sociais, mas... Tem pessoas que são assim, né? Que gostam desse sensacionalismo, faz prazer para alguns e a gente não pode também contestar essas pessoas. Talvez eles digam até que quem está errado somos nós. De fato, e rodou muito essa informação, viu, isso nos grupos, como se realmente fosse verdade. Vi muita gente acreditando. Olha, já soube. Rapaz, o rachamento da barragem, não sei se você já foi. Eu já fui. Até em alguns momentos que diziam isso, e veio uma equipe, quando teve uma inundação enorme, nós fomos lá e entramos. Você tem uma escada que você vai até o pé da barragem, por dentro. Ela é toda sedimentada em blocos de cimento dos dois lados e é oco no meio, que é justamente para dar o equilíbrio. É um negócio, não diria, vou dizer perfeição, né? Diz que a perfeição é Deus, mas... eu vou dizer assim, algo muito bem feito. Rachar, era entrar água e aí cair. Lógico que ela cediria mesmo, mas não existe esse momento a gente falar sobre isso. Não houve nenhum rachamento, não houve nenhum problema. Eles sempre estão dando manutenção, né? Eu espero que sim, que eles sempre deem manutenção nessa obra aqui que está aqui na nossa região, né? Que demorou tanto para concluir e tal. Foi da década 60, até o governo do militar aí, aquele chamado golpe militar, naquele período, depois inaugurou. Aí veio uma segunda etapa, que foi a construção da usina. A barragem já existia, mas aí veio a construção da usina, que foi concluída entre 70 e 80, eu não me lembro bem, parece que o presidente da República era Costa e Silva. General Costa e Silva, foi mais ou menos isso aí. Municípios baianos decretados aí situação de emergência, né? Estão aqui alguns da nossa região. Manuel Vitorino, pela seca, lá seca é brincadeira, é o ano todo, né? Manuel Vitorino, e temos ainda, por questão de estiagem, Poções, Jacaraci, Conquista, Mortugaba, Encruzilhada, Boa Vista do Tupim, que fica lá perto do Bacionito de Souza. E passam por esses períodos longos, né, de estiagem. Conquista tem tudo, mas tem esse água, convivi com o revezamento de dia de água. É muito complexo. Você já conviveu, não já? Convivi muitos anos. Muito caía 3 vezes na semana e ficava 2 dias sem cair, às vezes invertia. Então... E a gente aqui reclama tanto, né? Mas lá é bem mais complicado. Mas vamos já lá. Fiquei sem água já, viu? Já ficou. E o governador Rui Costa assinou e foi publicado no Diário Oficial de hoje esses decretos aí de estado de emergência nesses municípios. Ontem mais droga apreendida aqui na BR.
Ontem não, foi sábado, mas só foi divulgado ontem que foi, segundo informação, um caminhão carregado com... Aí não foi nem droga. Vamos agora corrigir. Foi etanol sonegado. 44.744 litros de álcool hidratado, sem nota fiscal. O pessoal estava levando. Aí os agentes, por volta das 11 horas, a equipe fiscalizando aqui no trecho da BR-330. Segundo, o motorista, ele foi contratado para pegar esse álcool sem nota e levar até Maceió. Porém, o proprietário do material havia entrado em contato para que ele seguisse para a Feira de Santana, né? Trocasse a nota fiscal e continuasse a viagem com destino a São Luís, no Maranhão. Uma confusão doida. Eu sei que foi apreendido o veículo e tal, e as medidas cabíveis foram encaminhadas aí para a Delegacia de Polícia de Jequié. Vamos subir aí para o Lobo-Guará? Vamos ver ele. Tá chegando. Olha ele aí, hein? ó. Ninguém confirmou que a moeda, a cédula, né? Não é moeda, não. Vai ser mais o bichinho aí, ó. Bonito, hein? O Lobo-Guará, lindo. R$200. Vai 200 circular pila. a partir de amanhã. R$200. Agora, gente, vocês que estão aí bom de bolso, duzentinho, tenham cuidado, que até a gente se acostumar, se é que a gente vai conseguir se acostumar com essa cédula, que não é essa aí que a gente está mostrando. Ainda não saiu o logo dela, né? Como ela vai ser. Só vai sair amanhã. Mas cuidado, porque no início, todo mundo ainda perdido, em dúvida do como é a moeda, a cédula, né? A pessoa confunde e recebe. Pode achar que é R$20. Gato por lebre, gato por lobo, né? Então tenha cuidado para você não ser lesado. Vamos ver como será a imagem, como é isso tudo. E outra questão, salário mínimo pelo orçamento para 2021, R$ 1.067. Uma baixa aí. Então ainda é o orçamento, pode ter alguma alteração, mas já tem aí essa previsão de salário mínimo para janeiro de 2021, ano que ainda vai começar, Rony Braga. Exatamente. O governo tendo que segurar as contas, tem um teto de gastos, mesmo chegando lá vai ter um déficit aí bilionário, e a gente vê o judiciário querendo aumento. No Brasil tem umas coisas assim que a gente Essa conta vai ser entende. complicada. Essa conta vai ter que ser paga. Não tem almoço grátis, pessoal, entendeu? Se der um almoço grátis, economiza para alguém pagar o jantar dobrado, né? Exatamente. Não é assim? Exatamente, é assim que funciona. A gente vai para o rápido comercial e já volta com o comentário do dia. Roda a vinheta, 20 segundinhos. E quem não curtiu ainda, não mandou seu comentário, pode deixar o seu like, enviar sua pergunta. Eu vi uma moradora reclamando de falta de luz em um bairro, só que eu perdi o comentário dela aqui. Na volta a gente procura e vamos que vamos. Roda o comercial. Para ele entrar, você consegue entrar em contato com ele através dos números fixados aqui nos comentários e também mostrados no comercial para você adquirir uma cesta básica de qualidade com o Vieira. Siga ele também nas redes sociais, viu? O Instagram do Vieira bomba, todo dia tem conteúdo bacana lá, Vieira Cestas Básicas. Então, estamos de volta aqui, a gente vai ler os comentários do pessoal depois. Quem não comentou ainda, tem muita gente assistindo que não deixou o like, ó.
Você que está vendo, deixa a sua curtida, é só um clique, não custa nada, aqui na página do GQ Repórter e no vídeo, o Wilson Novaes. Pois Rony, o nosso comentário de hoje, ele vai a propósito da questão do coronavírus, né, e do retorno que a gente vem tendo, né, das atividades, vamos dizer, o comércio, não é? Nós podemos ver aí muitas fotos, muitos comentários, o Brasil todo, sobre as pessoas irem para as praias, para as festas, né? Aquela coisa que diríamos assim, que ficou contido, a pessoa ficou com vontade de fazer, e quando veio a chance, deu o famoso chute no pé da barraca, ou no balde, e disse, vou voltar. E volta, não é? De uma forma assim, exageradamente irresponsável. Para muitos, não diriam todas as pessoas. Nós vimos na semana passada, e isso foi muito propagado nas redes sociais, que o Wuhan, onde tudo começou, o chinês começou a tomar algumas medidas, e diríamos até que entre essas medidas, a própria questão de que eles voltaram à normalidade aparente, né? Festas foram divulgadas, inclusive sem pessoas sem uso de máscara, sem uma situação diferente. Mas diríamos até que uma situação diferente daquela que vivemos. E você vai, nesse nosso comentário, reproduzir essa festa em Wuhan. E não foi uma festa antiga. É uma festa do pós-pandemia, lá em Wuhan. Milhares de jovens, pessoas lá num local de show, de um parque. E você vê que máscara ninguém usava ali praticamente, se eu estou vendo alguma. Eu não vi nenhuma. Ali já é um local de banho, né? De praia. Imagine, rapaz, uma praia dessa no Brasil, dessa maneira, hein? Então, tá aí as imagens. E nós começamos a entender que nós podemos fazer a mesma coisa. Que nós devemos agir da mesma maneira. Eu considero que não. Eu acho que é uma medida até irresponsável. A Fundação Oswaldo Cruz, que é a Fiocruz, uma entidade que inclusive busca, né, com um estudo muito avançado, a produção dessa vacina em parceria com laboratórios internacionais, ela defende em uma nota técnica que se adote uma forma mais prudencial em relação à questão da pandemia. Que não se pense ou entenda no momento que está tudo liberado, que liberou geral, como algumas pessoas estão fazendo. E você não precisa ir muito longe. Você está vendo em Jiquié, como em Itaúna, como cidades diversas do Brasil, de grandes e pequenas cidades, que as pessoas adotaram assim, medidas de comportamentos que não vão bem, né, ao encontro daquilo que nós entendemos que é o correto. Que é o correto e é o difícil de que providência seja tomada. Isso aí que estamos mostrando no momento são as imagens do Clóvis, Marrocos, né? Que mostram uma praça aqui de nossa cidade, um local público em que as pessoas chegaram extrema quantidade, assim, de uma hora para outra, um foi chegando, chamando o outro. Então, aqui não tem Covid, como se dissesse assim, mas não é bem por aí. Nós entendemos que ainda não é hora de um relaxamento tão radical. Podemos até ser mal entendidos. Quando falava sobre a questão das escolas, eu tentei fazer um comparativo, e alguns não entenderam na rádio, quando eu disse assim, as escolas prudencialmente, levando-se em conta que estamos nos aproximando do final do ano, se você perguntar a um pai ou uma mãe, você mandaria seu filho para a escola? A grande maioria vai dizer não. Não mando, meu filho vai continuar em casa. Mas, entre essas pessoas que vão dizer isso, devem ter filhos mais velhos, jovens, ou não, que quando tem as festas vão para a rua e podem estar trazendo da rua para dentro de sua casa. Você vê que, como é um paradoxo, né, o comportamento, quantos e quantos desses jovens que estão nas festas, nas ruas, nas praias, nas piscinas, enfim, em qualquer lugar,
que retornam para suas casas, contaminados ou não, e vão conviver com pais, com mães, com avós, com os irmãos, e que vão contaminar essas pessoas. Ontem eu via, todos viram, né, no Fantástico, eu reproduzi ontem na rádio, eu estou falando ontem, porque nós estamos na terça-feira, dia 1º de setembro, fazendo esse comentário, aquele Cauã da dupla Cauã e Kleber Cauã, que é a dupla sertaneja, ele passou praticamente 18 dias em UTI, passando com sérias dificuldades, o pai, a mãe, a namorada, e ele na declaração que deu na emissora lá, que ele deu a entrevista na Globo, ele disse assim: eu não dimensionei, mais ou menos essas palavras, eu debochei da doença. Depois que eu tive é que eu vi o quanto eu errei. E peço desculpas por ter agido dessa maneira. Somente depois, ele é jovem, é uma pessoa nova. Então, são situações que é preciso passar por elas para você poder estar no entendimento de que é grave. Nós não estamos livres da Covid, da doença, e nem tampouco do fator gerador da doença, que é o coronavírus. Não acabou, não foi exterminado não, gente. Nem vacina nós temos disponível em nosso país e em quase lugar nenhum do mundo. Como é que nós vamos agora entender? Abrir o comércio, abrir o bar, abrir o restaurante, abrir isso, tudo bem, vamos tomar a economia, mas é tomar com prudência, com responsabilidade. Não justifica montanhas, grupos numerosos de pessoas marcarem encontro e irem para a fé como se tivesse, vamos enfrentar isso aí, porque a gente pode, nós não vamos nos acometer. É muita irresponsabilidade. Entendam, não entendam, questionem, não questionem, desliguem o rádio e a televisão para não ouvir, não comentem o assunto com medo de tratar do assunto por entender que o assunto não é agradável, mas eu vou continuar com a mesma linha de pensamento. Nós ainda não estamos livres do coronavírus, muito menos da Covid e suas graves consequências. Esse é o nosso comentário de hoje. Perfeito, Wilson Novaes. Tem uns comentários aqui, Wilson, que após a divulgação dessa matéria que a gente fez sobre essa festa que teve na praça aqui, muita gente comentando, moradores daqui de Jequié, moradores ali do lado da praça, comentaram o seguinte: o pessoal que está sofrendo com essa zoada, né? A Agatha falou: para mim o problema nunca foi a reabertura do comércio ou restaurante, mas a falta de respeito das pessoas que frequentam esses locais. Vejo a maioria dos estabelecimentos seguindo as normas de segurança, mas o público não coopera. Sem fiscalização fica difícil fazer com que as pessoas levem a sério o distanciamento. E muita gente perguntando, a Nana Chaves aqui, cadê as autoridades? Aí o Jason Kertes: para isso a polícia não existe, mas fazer ronda na época da quarentena era toda hora passando na porta de casa. Aí a Lua Japaguil: eu ligava para a polícia. E se não resolvesse, iria para a Corregedoria, Ministério Público, rádios, até tomaram providência. Falando dessa festa que a gente viu aí, né? Foram muitas. Essa foi uma entre muitas. Isso, que foi neste final de semana. Essa chamou muita atenção, mas tomaram os bairros. Foi uma enormidade. É como disser, vamos mostrar que tudo não passou de um período que ficou lá atrás. Não. Gente, a gente se sente até... Rony, eu lhe confesso, às vezes até intrigante, até chato, né? Pô, esses caras ficam aí com essa repetição e tal. Mas, gente, vamos pensar, né? A quantidade de pessoas aqui em Jequié que já morreram aqui mesmo entre nós, vizinhos, no Brasil. Vamos falar do país, vamos deixar um pouco de lado os países do estrangeiro, do outro lado, né? Vamos falar do nosso país. Quantos mil brasileiros morreram? 121 mil pelos dados, né? Aproximando os 122 mil pessoas que já morreram em consequência do doença. Ah, mas morrer... Eu ouço muito isso. Eu vi até de pessoas velhas. Velhas que eu digo idosas. Numa loteria, um dia tinha dois lá, um cuspindo no rosto do outro, e falou assim: morrer, rapaz, esses caras têm medo de morrer, eles é que vão adoecer, porque morrer todo mundo nasce para morrer. Temos consciência disso. Ninguém vai ficar, como diz assim, para semente, né? Mas, gente, por que você tem que se infectar se você tem a chance de não infectar com os procedimentos?
que você adota. Pô, já abriu o comércio, então ontem nós já vimos o comércio funcionando, já movimentando. É interessante que isso aconteça, mas por que não fazer a precaução? Por que não evitar a aglomeração? É isso que eu não entendo, porque tem que ser de uma forma tão inconsequente e irresponsável como... vamos chamar a polícia. Pô, polícia toda hora? Polícia para o que você pode por si só dizer não vou fazer? É estranho. Sem dúvida, Wilson. Vamos ver os comentários dos amigos aqui. O Fabrício Meira: bom dia, amigos. Vocês farão entrevistas com candidatos a prefeito da cidade? Sei que o programa tem pouco tempo de duração. É o comentário aqui do Fabrício Meira. A eleição está chegando, né? Fabrício, é o seguinte, a gente está estudando tudo isso, vamos ver a melhor forma de tentar fazer. Não sabemos ainda quem são candidatos, porque todos são pré-candidatos, né? Vamos tentar ver isso aí, viu? Eu lhe confesso que, vou lhe ser franco, é nossa função, a gente tem que ir atrás mesmo, mas a gente vai escolher o momento mais oportuno, e principalmente quando essas pessoas forem definidas como candidatos, porque por enquanto todos aí são pré-candidatos. Exato. O Lucas Ribeiro Novaes fala que a Avenida Santa Luzia é um pandemônio. Essas imagens foram da 15 de novembro, mas Sim. aí a Santa Luzia já no bairro Joaquim Romão. Então também tem outros lugares da cidade que também está acontecendo essas festas. O Antônio Barreto: bom dia, Wilson e Rony. Gostaria de saber, após seus comentários, se os Correios têm uma previsão de retorno às atividades. É a pergunta dele. Boa pergunta, viu? Os Correios, eles estão trabalhando de forma assim, reduzida e tal, para ir funcionando aí. Mas a gente vai trazer essa informação de instantes antes do encerramento. Hoje foi decretada a suspensão do transporte intermunicipal em mais 5 cidades da Bahia. Medida aí assinada pelo governador do estado e vale a partir de amanhã. Vamos aqui, ó. Brejolândia, Gavião, Jussiape, Lajeado Tabocal, Serra Dourada. Não pode entrar nem sair nenhum transporte coletivo urbano. E tem aqui 2 que foram retomados. Eu queria saber para onde eles vão. Minha curiosidade é: sai de Ibitiara e vai para onde? Sai de Iramaia e vai para onde ou chega de onde? É isso que eu queria entender. Como meu amigo, saudoso e amigo assim, já morreu, meu amigo Haroldo Vieira, ele me responderia quando eu fizesse essa pergunta: você vai de Iramaia para onde? Aí ele diria para mim, mas com todo respeito ao povo de Iramaia, eu fico sem entender como é que esses ônibus liberam em algumas cidades e não em outras. Se você não tem como chegar em outra, vai ligar se ônibus interligam um município a outro, com pessoas saltando no meio da estrada, é isso que eu gostaria de entender. Se é para fechar, fechou geral. Se é para abrir, abrir geral, né? Sem dúvida. Mandar um abraço para Berenice, que acabou de deixar um like aqui. O Joel Câmara: parabéns pelo excelente programa. Sempre que Joel posso, é o homem assisto. da PLB, né? Assessor, acho que é ele. Ou é o Joel Câmara, Porque a gente tem também o Joel que nos assiste lá em Santos. É esse? Isso. Esse João Câmara é da PLB. Da PLB, tá ele é lá em Salvador. pastor, já entrevistamos ele aqui. Verdade. Legal, prazer saber que você está aí sintonizado com a gente. O pessoal da PLB ainda continua aqui muito furiosa, e com certeza, com toda a razão, né? A retirada da regência, né? Que eles tinham direito a essa valorização, e até hoje não saiu a definição, mesmo com pareceres da justiça já favoráveis, mas ainda tem essa discussão aí para uma definição final de que vai voltar para serem esses valores recebidos pelos trabalhadores da educação municipal de Jiqué. Exato. O Djalma Ribas: Wilson e Rony Brian, um bom dia para todos vocês e um grande abraço a todo o povo jaquiense. Este programa maravilhoso que é tão informativo para todo aquele que está distante. Grato a Deus por vocês existirem. Amém, irmão. Que beleza. Amém. Como a gente diz, né? A gente sempre aqui fica oportunizando discutir os assuntos da nossa terra com mais espaço, com a possibilidade das pessoas acompanharem o dia a dia. Porque é evidente que você tem um canal de televisão em Conquista que retransmite aqui pra gente, TV Sudoeste, tem a TV Cabralha, tem as TVs de Salvador e tal, mas logicamente que nenhum deles tem esse espaço, né, tão grande, ou pelo menos de 1 hora, para discutir os assuntos. É por isso que eu e Rony aqui sempre está discutindo a pauta local, né? O que interessa pra gente é a pauta local, são os assuntos locais que a gente dá assim total prioridade.
Mandar um abraço para o nosso amigo Tiago Henrique, jornalista, que está assumindo lá a bancada da TV UESB, né, na cidade de Vitória da Conquista, e que as pessoas acompanhem aí. Tiago, que é um jornalista de Jiqué, jovem aqui de Jiqué, que nasceu, cresceu e agora está por lá. E agora nós temos 2 jiquéenses na telinha, né, nas televisões convencionais, que é o Tiago Henrique na TV Sudoeste, e há muitos anos, né, essa figura assim que mora no meu coração, que é o Judson Almeida, um amigo, parceiro, pessoa que eu gosto demais, que convivi, tenho uma convivência que espero ser sempre uma convivência de muito respeito e de muita amizade. Eu aproveito para citar os 2 aí, né, que são e até hoje estão aí na televisão. Beleza, gente boa. Thiago Henrique também está na assessoria da DJ, né? Sempre mandando informações, e a gente vai entrar muitas vezes em contato com você, porque em outubro tem Campeonato Baiano da Série B. Baiano, né, rapaz? E aí? A DJ já tem reunião aí para balançar balançar a roseira, né? Para saber como é que ficam. Será que as coisas, a Federação Baiana definindo que a DJ já está montando o seu planejamento para a Série B. Que beleza. Paulo Salles, Deus lhe acompanhe sempre aí nos seus passos, né? Esse treinador nosso, prata da casa, que já está aí preparando, né, o time. Segundo as informações, eu vou passar rapidinho, que no dia 25 a bola vai rolar no Campeonato Baiano e será dada a largada da Série B, que vai definir aquela equipe que estará na Série A em 2021. 6 equipes vão disputar a Série B esse ano, o chamado acesso. Sim. São Jiqué, com o nosso ADJ, a nossa ADJ, Unirbe, Barcelona, Canaã, Colo-Colo e Teixeira de Freitas, né? Então a federação já vem discutindo isso, sobre cada clube, passando as informações, e a diretoria do Jequié, que tem como no comando técnico o jiquéense Paulo Salles, vai se reunir, e já teve uma reunião preliminar no último dia 30, para começar a definir algumas coisas. O presidente da equipe, que é o deputado Léo Lomanto Júnior, ele disse que essa reunião foi proveitosa, mas foi aquela reunião de arrumação, né? Definir como é que vai ser a montagem de equipe, data de apresentação, jogadores a serem contratados, comissão técnica, aqueles que estarão ao lado do Paulo Salles e tal, e unidos, né? O time aí que ganhou essa denominação com o acesso último em 2017, Gipão, né? Vai tentar voltar à chamada elite, né, do futebol baiano. O Jequié estreia contra o Colo-Colo de Ilhéus no Valdomirão, né, que deve estar liberado depois de passar também pela inspeção para que volte, né, a ser utilizado pelo futebol, Rony. Sem dúvida, vamos torcer, mas torcer de casa, né? Porque não vamos poder estar no estádio, pelas rádios e tal, o pessoal transmitindo aí, com certeza vai nos dar toda a emoção de acompanharmos e torcermos pelo Jequié. Vamos ver se a TVE vai transmitir as partidas, seria interessante a gente poder assistir. Eu acredito que Jequié, eu confio no trabalho do Salles, é conhecido como rei do acesso, né? O cara já subiu 5 vezes. Tem que dar condição de trabalhar. Quem conhece melhor do que Paulo Salles esse futebol de Jequié profissional? Ninguém. Ele mesmo conhece. Os atletas da região, os jogadores daqui. Tira e traz. Eu fiquei assim vendo, sem querer aqui desqualificar nenhum treinador, mas recentemente foram 3 técnicos de fora. Então, até esses rapazes, esses profissionais, eles se adaptarem, né? Para realmente fazer com que dê certo, acaba o campeonato. São 5 jogos. Observe bem, 5 jogos. 5. Você pega o cara no jogo 2, tira. Tira o treinador. Fica 3. Aí quando o outro estiver arrumando, acaba o campeonato. É um absurdo. Seja mais prudente. Paulo está aqui, conhece futebol baiano. Não precisa mais ninguém dizer que Paulo Salles entende de futebol baiano. Não precisa. Já passou do teste. Né? Conhece, diz, agora dê chance e para que ele toque, né? E ele também fazer para merecer esse título de campeão do acesso. Por falar em futebol, que a gente sempre está aqui batendo os papos, a Arena
Corinthians ganha agora outra denominação. Sabe o rapaz. nome Rights novo. Como é que é? Agora vai ser... Eu fico pensando naquele comentarista do Sport TV, que ele fica o tempo todo no microfone. Fox Sport. Arena Corinthians. Fox Sport. Fox Sport. Ele fala o tempo todo, né? Quando alguém fala, o Itaquerão, ele pega o microfone, que ele é todo posudo, não é porque ele é forte. É boa gente, é um bom comentarista. E ele pega e fala, Arena Corinthians. Eu quero ver se agora, no acordo que foi feito com o Ipera Parma, que vai ter um outro nome, Arena, estádio... vai chamar Neoquímica Arena. Se ele vai ficar o tempo todo no microfone para a Neoquímica falar, peraí, amigo, a gente não vai gastar 300 milhões em 20 anos para o senhor ficar dando o nome de Arena Corinthians. É Neoquímica. Eu vou até assistir o programa de hoje para ver o que ele fala. Ele fica assim, agora que ele faz de casa, né? Ele fica... Arena Corinthians. Arena Corinthians, coisíssima nenhuma. O estádio, que foi um presentão, né? Isso foi presente de Lula, não foi? Com aquelas empresas. Uma homenagem para Lula aí. Uma homenagem ao Lula, Luiz Inácio Lula da Silva, que deu ao Corinthians, mas deixou o débito, né? As empresas caíram. Deu para pagar depois, né? Se não tivessem caído as empresas, Odebrecht, OAS, aquela confusão toda, isso ninguém ia saber. Ia pagar, ó. Tranquilo, isso ia ficar por conta, mas deu a problemática toda. Deu chabu. Deu chabu, aí sobrou pro Corinthians, e o Corinthians não tem como pagar algo que o Corinthians não contratou para fazer. Entendam bem, não foi o Corinthians que chegou e falou, eu vou construir um estádio e vou contratar empresas para serem parceiras e construir. Não, foi um acerto que muita gente levou vantagem, né? Sim. A gente sabe que muita gente levou vantagem. Sim. Só que deu o pepino porque as empresas caíram, pelas denúncias e aquela coisa toda, e agora encontraram a saída, né? Que é a presença de uma empresa, uma multinacional, chamada Nami Rights, né? Nami Rights, Nami Rights, Você deveria falar em português, né? Colocar as publicidade lá dentro. Ontem eu fui para o Google, o que é isso? Que eu gosto de saber o que é. Nada é mostrar, tal. Foi o que tentaram fazer. Lembra da Arena Itaipava, que não pegou na Fonte Nova? Colocaram o nome lá enorme. A Itaipava também estava naquele circuito. Foram os estádios que foram demolidos e construídos novos estádios. Tentaram levar essa. O Maracanã passou pela mesma situação. Fizeram aquele contrato louco, botaram uma empresa, parece francesa, não foi? Para tomar conta do Maracanã. E no fim, para o estádio funcionar, só tem uma saída: arrendar alguém. Entre eles agora os times de futebol com o Flamengo, que fica tentando, né, buscando um lugar, porque é mais barato do que construir um estádio. Porque imaginemos o Maracanã sem futebol, para show, para visitação, para esperar uma nova Copa do Mundo. Ai. Complicado. A Itaipava fechou um acordo com a Fonte Nova, né? Sim. Até 2023. Era 10 milhões por ano. Parece que já renegociaram, diminuiu. Mas ninguém chama de Arena Itaipava, né? Mas ela tem essa questão de vender cerveja lá dentro. Eu lembro que no ano passado deu até um problema. A proibição da cerveja, uma confusão. Entram outras marcas. Isso, liberaram na Copa do Mundo, que no Brasil era proibido vender cerveja dentro de estádio, como se esse fosse o único motivo da baixaria que rola dentro de briga e tudo mais. Aí a Itaipava resolveu aumentar o preço da cerveja, o Bahia não concordou com isso. O que foi que o Bahia fez? Se juntou com a Brahma e começou a fazer promoção de cerveja na porta da Arena Itaipava. Para você ver que esse negócio de Nami Rights pode dar algum problema também. Mas tá aí, o Corinthians fechou a Neoquímica Arena. E pra a gente vai e volta. A gente falou há pouco de pandemia, essa situação toda, mostramos a abertura de muitos, foram para a rua e tal. O Wuhan, a gente sempre está citando que foi o epicentro, né? De onde veio tudo, o centro de tudo. Hoje reabriu as escolas. Foi mesmo. Os alunos retornaram, mas com um sistema prudencial, preventivo, nós não temos. Na verdade, temos que admitir. Nós ainda somos um país de gente muito teimosa e subdesenvolvimento nosso. Wuhan, uma cidade que foi lá chamada Cidade do Centro da China, surgiu por lá e reabriu colégios, o jardim de infância, após 7 meses.
quase 1.400.000 estudantes retornaram às aulas em cerca de 2.800 escolas de jardim de infância e escolas dos ensinos básicos e fundamentais. Entenderam, gente? Por que a gente fala que a diferença é gritante? E eu até estou mandando um recado para uma professora, eu vou falar daqui a pouco, ela disse assim, que eu fui patético em falar em abertura de escola, é porque eu estou dizendo que a nossa incompetência e a nossa teimosia e a nossa indisciplina é que não permite abrir. Não é porque, eu não vou mandar o filho para a escola. A mulher chegou a me dizer, Rony, que a escola não tem como não ter aglomeração. Tem. Se tivesse um processo muito organizado, como as lojas têm, mas as pessoas vão para o meio da praça ou vão encher as lojas, porque gostam de que seja assim. Esse é meu pensamento sobre tudo isso. Tá aí o Wilson Novaes. O Adriano Bento pergunta, uma pergunta que não quer calar. Sim. Bom dia, cadê Toninho, torcedor do Inter? É a pergunta Rapaz, dele. quem encontrar, ele nem não está mais tendo contato com a gente, pode mandar a notícia aqui para a gente que a gente está procurando encontrá-lo, né? O governo finalmente acabou o mistério. Acabou o mistério. O Bolsonaro já anunciou o auxílio emergencial, que era R$600, será mesmo R$300 por mais 4 meses. Pela metade. Pela metade. Então vai até ano que vem, né? Mais 4 meses, né? Então já não tem mais aquela dúvida, porque ficou, é isso, disse que aí devia ser 600, ele já anunciou. Ele, desde o primeiro momento, ele está dizendo que não tinha mais. Vai muita gente contestar, né? Lógico. Mas ele já anunciou aí, não tem mais um mistério, não é mais conversa de lideranças, ele próprio. R$300 do auxílio emergencial pelos próximos 4 meses. Tá aí, Wilson. Para finalizar o assunto do futebol, hoje tem o sorteio da Copa do Brasil, que vai definir os confrontos da quarta fase. E depois tem aí o sorteio para as oitavas, que é quando entram os times da Libertadores, Flamengo, São Paulo, Corinthians, que foi eliminado também. Mas os clubes classificados para essa quarta fase vai ter jogo bom, viu? América Mineiro e Atlético Goianiense, Botafogo, Brusque, Ceará, CRB, Fluminense, Juventude, Ponte Preta e Vasco. Desses clubes, apenas 5 vão avançar para as oitavas de final. Então a gente pode ter aí confronto entre equipes carioca. Botafogo, Fluminense e Vasco estão nessa fase. O Ceará, também um time aí de primeira divisão, está nessa disputa. Atlético Goianiense também da primeira. Ponte Preta e América Mineiro da segunda divisão. Então podemos ter confrontos bem bacanas aí nessa fase da Copa do Brasil. E o detalhe, a diferença do Campeonato Brasileiro e Copa do Brasil, além do número de equipes, né, e equipes assim sem fazerem parte desse chamado patamar, né, dos principais 20 clubes e tal, é que tem equipes pequenas, mas que dão trabalho. Né? E que tem a questão de que são eliminados logo no primeiro jogo. É a diferenciação de tudo, né? Isso. Wilson, o vídeo de ontem do shopping deu o que falar. Muita gente assistiu no YouTube, comentou. Inclusive o Bajara Gondim está perguntando aqui, voltando ao assunto de ontem sobre o shopping, existe algum projeto para aquele empreendimento? É a pergunta dele. Ô Bajara, tu quer tá de brincadeira, né? Tá de brincadeira. O Rony Braga estava me perguntando ontem se demolia. Eu perguntei a um cidadão, o cara diz, olha, se demolir gasta mais do que fazer o que está lá. O que já está lá, que não está sendo utilizado. Desconheço. Não vejo falar nada, hipótese alguma, de que seja retomado esse projeto, como o shopping principalmente, né? Que já está fora de qualquer cogitação. Então está servindo lá de moradia, né? Daqueles que ficam por lá, né? Andarilhos ou tal, e né? Que infelizmente é um fato, né? Está lá. Está aqui perto da gente. A gente todo dia tem que assistir, né? Sem dúvida. Passar e assistir esse local horrível, né? Essa infraestrutura, né? Então deixa eu ver o que mais. A Helena Santos também enviando um bom dia pra gente. Muita gente participou aqui deixando os comentários. Eu deixei o link do comentário de ontem de Wilson Novaes sobre o shopping. Para quem não conheceu um pouco dessa história aí, como foi terminar esse final trágico, tem aqui o vídeo colocado aqui no nosso canal do YouTube. Tá o link aí nos comentários para quem não viu poder assistir. Wilson, chegamos ao nosso horário hoje, 10h02, passamos
pouquinho do tempo. Hoje foi tudo normal aí? Hoje foi não tem- tudo normal, tudo beleza. Só aquela chiadinha, né? Som perfeito, só a chiadinha do relógio e despertador. Deu susto, deu susto. Mas tá aí. Quem vê Toninho de Miquelino, provavelmente ele vai estar Mande com a camisa notícia. vermelha. Mande Tira uma notícia, foto, mande notícia. ou com a jaquetona vermelha, ou então com a camisa vermelha do Internacional. Dizem que ele tá andando por aí. É colorado. É colorado. Virou gaúcho, Toninho de Miquelino, tá na liderança. Mas quem vê, mande sua foto aí se encontrar Toninho de Miquelino. Procure esse Toninho de Miquelino. Mas é isso, Wilson. Amanhã a gente está de volta. Vai estar chegando novidades aí, a rádio web do GQR Repórter. Muita gente já tinha. A gente vai estar com essa roupagem nova aí, novas músicas, novas matérias e tem novidade boa chegando aí, viu, pessoal? Continue acompanhando o GQR Repórter nas redes sociais e o blog gqrreporter.com.br, como diz a música do nosso querido Deu Feliz. Deu Feliz, exatamente. Deu Feliz. gqrreporter.com.br. Então amanhã retornamos, Wilson Novaes. Com certeza, um abraço para todos aí que estão com a gente no Instagram, todos que acompanham também no Facebook, e sempre esses comentários, você tem feito um trabalho legal de edição e tem repercutido legal, em todo lugar que eu chego as pessoas nos falam que viram, que comentaram, uns ficam, logicamente, concordando, né? Outros já... Mas é normal, imagine se todo mundo tivesse... Né? Se todos gostassem do amarelo, o que seria do azul, né? Todos a gente fala para ser contestado mesmo. A gente não pode achar que a gente é o dono da verdade, não. Eu sempre repito isso. Um abraço e até amanhã. Até amanhã, pessoal. Vou terminar com o jingle do Del Feliz aqui pra gente ouvir. Muito bacana. Quem não deixou o like, deixe seu like aí. Amanhã a gente está de volta a partir das 9 horas no mesmo canal, no GQR Repórter, no Facebook, também no Instagram e depois no YouTube, postado completo aí com várias matérias. Valeu, pessoal. Até amanhã.